Bom dia, tudo bom, irmãos? Nós estamos hoje mais uma vez reunidos para ter nosso estudo da Escola Bíblica Discipuladora. Estaremos hoje estudando a lição número 10 da nossa revista Palavra e Vida, emitida pela Convenção Batista Fluminense, e teremos como tema dessa lição a resistência às heresias. Então, o que nós podemos imaginar que seja heresias? Tudo aquilo que vem a destoar, a atuar de forma contrária à palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Aquilo que está se colocando contrário às doutrinas bíblicas. Antes de nós começarmos, nós vamos usar como primeira etapa da nossa aula a nossa oração. Então estejamos, irmãos, orando para que Deus nos dê toda a sabedoria na condução dessa aula e que os irmãos possam se edificar com aquilo que vão ver e ouvir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua direção, de podermos estar conhecendo a Tua palavra, de podermos Te servir. Meu Deus, Te pedimos, Senhor, pela Tua direção sobre esse estudo que aqui faremos, Pai, que Tu possas usar a minha vida, a minha boca, o meu intelecto, Senhor, para ser um canal de bênçãos para todos aqueles que vão ver e ouvir esta aula. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus. Toma cada irmão da nossa classe, toma a nossa igreja nas Tuas mãos, toma a nossa professora Jália e abençoa-nos grandemente, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura bíblica está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Na revista, indica que essa leitura seja feita de 6 a 16. Porém, nós estaremos nos detendo a partir do versículo 1, na leitura a partir do versículo 1, para estarmos mais inteirados do contexto do qual esta aula coloca para nós. Vejamos. O caráter da pregação de Paulo em Corinto, quando ele escreveu aos coríntios, aos cristãos de Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 11, do que o amam, versículo 10.
mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se explicam espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O hino 137 do cantor cristão nos diz: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Esses primeiros versos do hino 137 é uma oração. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. E é um hino que nós conhecemos muito bem, pois nas nossas aulas presenciais sempre temos falado sobre esses versos, né? E como isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Paulo foi um dos atos de Paulo, foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. Nós já conversamos sobre esse tema. O judaísmo fechado somente para os judeus. O cristianismo é uma religião missionária voltada para o mundo, além dos judeus, também para os judeus, mas para toda a humanidade. O evangelho é o vinho novo que não cabe nos odres velhos, né? Porque o odre velho não está preparado para receber o vinho novo, ele arrebenta. Isso é uma comparação com a situação contextualizada da época em que esse texto foi escrito. Então, Paulo foi escolhido para esta missão, porque ele lutou fortemente com os que queriam judaizar
o Evangelho, judaizar o Evangelho, trazer as práticas judaicas, as práticas da religião judaica para o Evangelho, para o cristianismo, tá? E, na verdade, o Evangelho era algo que continuava a revelação dada aos pais, ao povo judeu, mas descontinuava o judaísmo. A promessa se cumprindo. O judaísmo foi uma etapa, foi a base do cristianismo, mas não podemos dizer que as práticas judaicas são todas elas prováveis, aplicáveis hoje dentro do cristianismo. Isso seria um retrocesso bíblico. Paulo é um misto de evangelista, missionário, teólogo e apologista. Sua pregação era muito bem definida e ele não permitiu que ela fosse distorcida, expressando-a claramente em 1 Coríntios 15, tá? Nos versos 3, 4 e 4, 11. Nessa época que nós vivemos hoje, o politicamente correto é uma base, uma postura que a sociedade recomenda. E esse agir politicamente correto, em determinadas ocasiões, determinados momentos, nos fazem nos calar sobre heresias, sobre coisas que não vêm de Deus, ou coisas que até ferem a vontade e as ordens de Deus, simplesmente para não sermos inconvenientes. Sim, mas se nós estivermos pregando o Evangelho, nós temos que falar a verdade e pedir a Deus a devida sabedoria para usar as palavras certas, devidas, para que realmente nós encontrarmos um consenso, um equilíbrio entre o politicamente correto e a pregação do Evangelho. Tá? Concessões precisam ser feitas em determinados momentos, sim, né? Mas temos que estar vivendo a realidade de Cristo, do Evangelho de Cristo, de uma igreja neotestamentária, não uma igreja judaizante. Neotestamentária, que se formou a partir de Jesus, da morte, do sacrifício, da sua ressurreição, tá? E nós não pregamos a lei, pregamos a graça. Então isso é uma marca registrada dos cristãos. Nós não estamos debaixo da lei como uma coisa pesada para ser carregada, mas estamos debaixo da graça. A lei é cumprida, sim, mas debaixo da graça, não por uma imposição, não por uma obrigação. O olhar do outro é importante, muito importante que seja feito. A gente tem que ter a sabedoria devida. Mas se o olhar do outro for fora da Bíblia, ele está torto. Então, qualquer olhar fora da ótica bíblica está errado. Por isso é oportuno ver a postura de Paulo diante das heresias e aprender com ele. Nós vamos ver daqui a pouco uma das heresias mais comum daquela época. Então, vejamos. No capítulo 1 dessa lição, o problema com os judaizantes. Como já tínhamos dito, o Evangelho nasceu no judaísmo, mas rompeu com ele lá em Atos 15. Então, aqueles judaizantes queriam que o cristianismo se tornasse uma seita judaica, como já era os fariseus, os saduceus. E nós sabemos muito bem
que tipo de vida que eles levavam, que não expressava transformação, mas expressava tradição, rituais e uma obediência parcial naquilo que interessava a eles, naquilo que era conveniente para eles. Os judaizantes queriam tornar uma seita judaica e insistiram e perseguiram Paulo por toda a sua vida. Fizeram um estrago doutrinário nas igrejas da Galácia. E Paulo, quando escreveu aos cristãos da Galácia, os Gálatas, justamente colocou essa situação. Aí uma sugestão para que essa epístola de Paulo aos Gálatas seja toda lida. E com muito cuidado, com toda a orientação, orando para que o Espírito de Deus fale a cada um de nós. Paulo entendeu que a justificação pela lei anularia o Evangelho. A justificação da nossa salvação vem pela graça de Jesus, não vem pela lei. A justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. Está lá em Romanos 3, de 19 a 24, e nós já estivemos estudando as lições anteriores falando sobre a doutrina da justificação. Tem quem tenta hoje rejudaizar o Evangelho, usando símbolos judaicos como o menorá, que é o castiçal de 7 braços, a estrela de Davi e a bandeira de Israel nos templos, e até algumas indumentárias das tradições judaicas, como o kippá, aquele chapeuzinho redondinho que os homens usam, né? Na pontinha da cabeça, que é assim, né? Que é na parte de trás. Só os homens podem usar o kippá, as mulheres não. Então o que vemos? Cânticos que se baseiam em salmos, mas não nos evangelhos e nas epístolas, tá? Não estamos aqui condenando os cânticos baseados em salmos, porque os salmos são louvores. Não estamos anulando o Antigo Testamento, mas nós somos neotestamentários, né? No Antigo Testamento traz lições importantíssimas para nós refletirmos, para pensarmos na nossa vida. Porém, tem que ser visto com uma visão da graça, não com uma visão da lei. A lei, ou seja, aquela coisa ritualística, aquela coisa que limitava e que acaba negando a graça, o sacrifício de Jesus. Bem, não nos evangelhos e não nos salmos. Liturgias como danças vêm mais do templo judaico do que das reuniões cristãs que seguiram o modelo da sinagoga, de cânticos de estudo da palavra. Há cristãos mais empolgados por Israel do que pela igreja. Isso é muito perigoso. Pode levar a esquecer-se que só há salvação em Jesus e que o verdadeiro povo de Deus é a igreja. Nós somos o Israel de Deus, o povo que Deus escolheu, né? Também, porque Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para toda a humanidade, não vamos esquecer disso. Só há salvação em Jesus. Deus não tem dois povos, o povo de Deus é quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Pode ser de qualquer nacionalidade, de qualquer grupo étnico que exista na humanidade. Creu em Jesus, seguiu, é seu servo, tá? É povo de Deus. Quem não crê em Jesus está perdido, mesmo sendo judeu. Está em Atos capítulo 4. Não podemos varrer a cruz para debaixo do tapete. Ela é central à nossa fé. O único Cristo digno de fé é o crucificado. Nosso monte é o Calvário.
onde Jesus foi crucificado e onde ele ressuscitou, subiu aos céus. Não é o Monte Sinai ou o Monte Sião. Nós somos filhos da cruz e não da lei. A salvação não vem pela lei, mas vem pela graça, por meio da fé. Gálatas 2, Efésios 2 e Tito 3,7 retratam essa verdade bíblica bem conhecida de nós cristãos. Isso não pode ser esquecido. Há cristãos que são inimigos da cruz e seu fim é a condenação. Não é a cruz em si, a cruz, um instrumento cruz, porque era o castigo mais cruel que um condenado podia ter naquela época. Mas a cruz, que era uma maldição, foi por Jesus transformada em bênção. Como diz, porque na cruz Jesus nos salvou. O de cruz se erigiu, dela o dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Tão lindo esses versos do hino Rude Cruz, né? Então aquela cruz não é para nós a cruz em si, mas é quem estava naquela cruz. É Jesus, é um Jesus que não está morto, é um Jesus que está vivo, que ressuscitou, que habita em todos nós através do Espírito Santo de Deus. Aí o capítulo 2 agora vem falando de uma seita, de um movimento esotérico que foi muito forte na época do Novo Testamento, que foi o gnosticismo. Gnosticismo, né? Então vejamos o que o gnosticismo nos apresentava. Ele era um movimento esotérico, ou seja, esotérico, uma heresia, uma coisa que negava a Jesus. Ensinava a salvação pelo gnosis, o conhecimento. Só o conhecimento salvaria. Para que Jesus morreu na cruz? Para que ele ressuscitou? Segundo essa doutrina, isso não serviria de nada. Sobrevive hoje no racionalismo cristão e em certas instituições secretas e ocultistas. O racionalismo cristão pode ser chamado também de ciência cristã. Esses escritos antigos dão a Simão o Mago como gnóstico. Ele se dizia divino. Mas por que ele se dizia divino? E que a sua amante era Helena de Troia, lá da mitologia grega, reencarnada. Não, reencarnação não é bíblica. Nós sabemos disso. Hebreus 11, 27 fala sobre isso, né? Os textos gnósticos são do 2º século da nossa era, mas eles já existiam na época do Novo Testamento. As cartas de João tratam mais detalhadamente do conflito com eles. Entre as suas muitas heresias, negavam a corporeidade de Cristo, negavam de que Jesus tinha assumido a forma humana, tá? Que Cristo tinha se tornado homem, como todos nós. Negava isso. E também a sua morte na cruz, a sua ressurreição, bem como a nossa ressurreição com Cristo. E ensinavam a salvação por um conhecimento secreto. Então, opondo-se a isto, Paulo afirma que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo. Ao falar da ressurreição, ele afirma que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Né? Um versículo que até é lido em funerais, né? Lembrando que aquilo ali é o fim de uma etapa da vida material, da vida carnal, e que nós temos uma vida espiritual com Deus que será eterna. Alguns gnósticos eram docéticos, do verbo dokain,
do que em parecer, porque diziam que Jesus não era carne, apenas parecia carne. Para João, esta era a afirmação do anticristo, 1 João 4, 2 e 3. Paulo diz que Jesus veio em carne em 1 Timóteo 3,16. Para os gnósticos, Cristo não morreu na cruz. A mensagem da cruz é central no ensino de Paulo. Ele vê a sabedoria gnóstica como falsa. Isso está lá em 1 Timóteo 6, nos versículos 20 e 21. E Paulo não se importava com a sabedoria humana. Sabedoria humana significa as heresias, as coisas que se passam na mente humana, tá? Mas ele não estava descartando, não estava desmerecendo o preparo intelectual das pessoas. Porque Paulo era um homem extremamente inteligente, muito bem preparado. Ele veio de uma família de fariseus. Conhecedor da lei, profundo conhecedor da lei, dominando idiomas da época, um homem totalmente preparado. Ele era um homem ele tinha grande capacidade cultural e acadêmica, uma formação acadêmica. Falava da gnosis, o esoterismo gnóstico. Ao defender sua autoridade apostólica, criticou a sabedoria que vinha dos sofismas, que são invenções humanas. A sabedoria dos sofismas, um argumento que parece válido, mas não é verdadeiro, engana muita gente. A gente sabe que isso está presente em muitas seitas, muitas heresias, né? Isso aí está em volta da gente, né? Os gnósticos, eles louvavam-se a si mesmo por sua sabedoria, ou seja, eles se achavam a última azeitona da empada, os reis da cocada preta, né? Falando na linguagem popular. E Paulo os ironiza. Eles são insensatos. 1 Coríntios 10, versículo 12. O apóstolo é duro contra eles. 1 Coríntios 11, de 1 a 6. Ao dizer que a simplicidade do evangelho estava sendo trocada pelo palavratório oco do esoterismo. É uma lição para nós. Só há um Cristo. Quem é ele? O Cristo ressurreto, crucificado e assentado à direita do Pai. O esoterismo é um discurso vazio, não leva a nada a não ser a perdição. Então, discursos humanos, sabedoria humana, coisas inventadas pela mente humana, são heresias. São coisas que não têm fundamento na Bíblia. E o que não tem fundamento na Bíblia, tá? Não é de Deus. No item 3, a grande intervenção de Deus na história. Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele é considerado como o clímax da revelação. E que revelação foi essa? É a revelação de Deus para a humanidade. Porque Jesus é o Messias. O Messias prometido lá no Antigo Testamento. Apesar dele não ter sido aceito pelos judeus, mas o Messias, ele era o Messias, tá? É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então nós vemos o seguinte: na transfiguração, o que Deus fez? Tirou Moisés e Elias de cena. Disse para que ouvirem a voz de Jesus, em Mateus 17. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Intervenção, Deus entrou na história.
tá? Apesar de que Deus é o criador da história, né? Não vamos esquecer disso. Por isso, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,11. É a expressa imagem de Deus. Imagem, espelho. Então, Jesus é a face de Deus. Jesus é Deus. Vê-lo é ver o Pai. João 14, 8 e 9. Esta ideia era determinante da teologia de Paulo. Ele não abria mão de que isso fosse pregado, de que isso fosse entendido por aqueles que ouviam a sua pregação. Nada era maior que Jesus. Isto era o antídoto contra as heresias. Ele combatia de uma forma muito forte qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. E nós temos exemplos dessas situações atualmente. Não era só lá no início da era cristã que isso acontecia. Isso continua acontecendo. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. Um Cristo que precisa de ajuda. Como se Cristo não fosse Deus. A pessoa é salva por ele, mas fica presa de demônios, de maldição de palavras, de maldição hereditária. Precisa de uma reza forte de um guru para quebrar as maldições. E esse guru, infelizmente, às vezes, é algum pastor. É alguém que se intitula evangélico. Muito triste nós vemos que isso existe, né? Um Cristo fraco e demônios fortes. Cristo salva a pessoa, entra em sua vida, mas não consegue transformá-la e livrá-la do maligno, segundo essas ideias. Ela é nova criatura, segundo Coríntios 5,17, mas nada muda. E só passa a ser nova mesmo quando alguém quebra alguma maldição em sua vida. Nesta visão, o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Isso é base para as heresias. Isso é uma coisa que traz para nós uma negação da divindade de Jesus. Por essa ideia, seguindo essa ideia, Jesus não é Deus. Jesus precisa de ajuda. De ajuda. Como se, sendo Deus, ele vai precisar de ajuda? Minha, sua, ou de qualquer que seja. Jesus não precisa da ajuda de ninguém, não. Nós é que precisamos dele. E muito. Tá? Então, o que vem aí? Cristo e algo mais. Isso é totalmente fora dos ensinamentos bíblicos. Jesus é a palavra de Deus. João 1, de 1 a 14. Ele é o clímax, o máximo, o ponto máximo, a coisa mais definida da revelação de Deus, que está em Hebreus 1, 1 e 2. A expressa imagem de Deus, Colossenses 1, 15. Tem um nome sobre todo nome, Filipenses 2, 9 a 11. Mas os hereges insistem, Cristo e os dons, Cristo e outra revelação. Onde está isso? No livro dos Mormons, nos escritos neopentecostais, nas bulas papais, que acabam valendo mais do que a própria Bíblia, né? Da Igreja Católica Romana, sabemos disso. Então, irmão, nós precisamos recuperar a centralidade de Cristo.
tanto na pregação do Evangelho, quanto na nossa vida, quanto no nosso dia a dia. A pessoa de Cristo na vida da igreja. A igreja é de Cristo. Ele a comprou. Ele a comprou. Jesus nos comprou com alto preço. A igreja de Cristo somos nós. Não vamos perder essa visão. O dono da igreja é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O dono da igreja não é pastor daqui, dali, da colar, não é missionário, não é um missionário. Isso é idolatria, isso é heresia, isso bate de frente com a palavra de Deus. Apenas pastores, líderes, tomam conta da igreja. Precisamos pregar e ensinar sobre Jesus. Sua figura está desbotada em muitos cânticos que falam dos sentimentos de adorador, mas não do adorado. O adorador é mais importante do que o adorado? Será? Vamos pensar nisso. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é tudo problemático e deve ser muito bem repensado. Nós não somos donos, nós somos mordomos. Deus é o dono de tudo. Deus é quem nos concede tudo que a gente possa ter. A vida, a saúde, Deus permite. Tudo isso. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos interdependentes de Deus. Ou a mesma coisa que dependentes. O contrário de independentes de Deus. Ninguém é independente de Deus. Mas tem quem não reconhece essa interdependência e se acha independente. E a sua vida se torna um fiasco, um fracasso. São problemas em cima de problemas. Porque não querem reconhecer Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Bem, para pensar e agir, já finalizando essa lição. O antídoto às heresias é uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada contra a terrível doença da heresia. Da heresia, da ideia do antropocentrismo. O antropocentrismo é quando se põe o ser humano como centro de tudo. Tá? Isso também é uma doença para a igreja, que mina com a igreja. Se perder Jesus de vista, a igreja corre risco. Por isso, fazemos 3 observações. Recuperarmos o valor da cruz na fé cristã. Se na cruz sempre me glorio, amarremos nossas igrejas à cruz de Cristo. Se na cruz sempre me glorio e no fim vou descansar, salvo além do rio. Né? Do rio da vida. Não é o rio que passa na nossa cidade, que ai de nós se formos depender dos rios que passam por nós, que são todos sujos, poluídos. A igreja é um evento cristológico. Cristocêntrico, cristológico, porque deve estudar Jesus. Cristocêntrico, porque deve ter Jesus como centro de tudo. Então vemos aí, seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia,
ou seja, a sua forma de ministrar os cultos, as suas práticas eclesiásticas. Cristo é a razão de ser da igreja. Nada além do Novo Testamento. Cristo é o clímax da revelação, o máximo, o auge da revelação de Deus. E no dizer do Lutero, o cânon dentro do cânon. O cânon, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem ele, não há salvação nem entendimento. Sem Cristo, nada podemos fazer, né? Como a gente diz, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. O salmista disse isso. E não deixa de ser lâmpada do nosso caminho, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Por quê? Porque é o único caminho que a gente pode chegar a Deus, é por Jesus. A igreja é de Jesus, tá? Seitas, religiões, heresias, religiões adaptadas, uma miscelânea que se faz de prática cristã com prática judaica, querer colocar salvação pelas obras, que nós sabemos muito bem que isso é uma grande heresia de salvação pelas obras, de que ninguém precisa de igreja, de que Deus é a natureza, de que Deus não é uma pessoa. São heresias conhecidas e pregadas por aí. Tem muita gente que acredita nisso. Mas, como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. E essa verdade só pode ser reconhecida se nós estudarmos e se nós dependermos de Deus, se nós deixarmos que o Espírito Santo atue na nossa vida. Então, irmãos, vamos pensar nisso, vamos continuar na nossa jornada de oração, vamos estar dando o nosso testemunho, onde quer que estejamos, para que Cristo possa ser visto em nós. Nós somos a igreja de Cristo. Vamos lembrar, incorporar essa ideia na nossa mente. Numa linguagem mais moderna, cola na sua mente. Copia e cola. Grava. Amém, irmãos. Oremos pelo final da nossa aula. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu poder. Nós te agradecemos, meu Deus, porque tu nos deste a salvação, Senhor. Porque tu nos dá sabedoria. Muito obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, pela tua graça, por tudo quanto tu faz por nós. Meu Deus, toma nas tuas mãos a cada irmão, ó Deus, da nossa classe. Toma a nossa igreja. Toma, ó Deus, a nossa professora Jália. Toma, ó Deus, o nosso país. Abençoa, ó Deus, o povo brasileiro. Tem misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Dá-nos a tua direção, Senhor. Seja conosco, meu Pai querido, em nome de Jesus. Amém.